Rádio Valinhos FM 105,9. A voz da nossa gente, da nossa gente, da nossa gente. Começa agora na Valinhos FM o programa Escolhi Vencer. Conheça histórias de sucesso e superação que vão inspirar você a empreender. Conteúdo e informação para a sua evolução pessoal e profissional. Entrevistas com empreendedores de Valinhos e região. Programa Escolhi Vencer. Junte-se a outros vencedores e sinta-se em casa. A apresentação: Samuel Garbuio e Luciana Salvador. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, boa tarde. Eu convido você para acompanhar a partir de agora o programa Escolhi Vencer, pela Valinhos FM 105,9. Hoje, edição número 3 do programa, hoje dia 23 de outubro de 2017. Eu sou Samuel Garbuio, é um imenso prazer estar aqui. E comigo está a coach Luciana Salvador. Boa tarde, Luciana, tudo bem? Boa tarde, Samuel. Boa tarde, ouvinte. É um enorme prazer também poder estar aqui, trazendo conteúdo e informação, levando conhecimento e aprendizado por meio de histórias de sucesso e superação dos empreendedores convidados. É isso aí. Nós teremos sempre a presença de um empreendedor para compartilhar com a gente a própria trajetória e que essas histórias possam inspirar e motivar você, ouvinte, a ir atrás dos próprios sonhos com determinação e coragem. Exatamente. Que essas histórias marcadas por desafios, dificuldades, erros, acertos e conquistas possam contribuir para o autoconhecimento e autodesenvolvimento do ouvinte, para a sua evolução pessoal e profissional. Lembrando, o programa Escolhi Vencer é transmitido ao vivo toda segunda-feira, da 1 às 2 da tarde, tem reapresentação aos domingos, às 17 horas. Você que está com a gente aí, 3 formas de acompanhar, basicamente, né? No seu rádio aí, pelo dial 105,9. Para quem está na internet, site www.valinhosfm.com.br ou pela live do Facebook, a fanpage da rádio. Valinhos é Rádio Valinhos FM 105,9. E para quem quiser participar com a gente, tá? Com perguntas, enviando alguma curiosidade, o telefone da Valinhos FM é 19 3871 1523. Ou WhatsApp 19 9 9609 1059. Apresentando agora o nosso convidado deste terceiro programa, é um imenso prazer que a gente recebe ele aqui. Há exatos 29 anos e 4 dias ele começou a estudar música, entrou pela primeira vez numa sala de aula para estudar música. O nome dele é Roberto de Queiroz Gigliotti, mais conhecido como Beto Gigliotti, tem 42 anos, músico profissional e professor de música, estudou música com professores particulares, empreendedor e proprietário da empresa Espaço Guitarra, que começou as atividades em janeiro de 2010, oferecendo aulas de violão e guitarra. E a Espaço Guitarra fica em Vinhedo, tá? O endereço é Rua 24 de Outubro, 390, Sala 2, no centro. Contato dele, para quem tiver interesse em procurá-lo, né, para fazer aulas, é 19, celular 19 99256 0044. Seja bem-vindo, Beto Gigliotti, a Valinhos FM. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Adorei a temática do programa aí. Muito legal. Você gostou? Do que você gostou? De empreender. É muito bom, né? É uma ideia positiva. Muito. Eu acho que é legal passar essa experiência, né? Para as pessoas. Eu acho que o empreender é uma troca mesmo. Não existe uma forma, né? Uma receita. Cada um tem uma história, né? Não tem uma formulinha, não. Com certeza. E a gente está adorando conhecer essas histórias, né? Boa tarde, Beto. Boa tarde, um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Para começar, a gente gostaria que você contasse aí, de uma forma breve, a sua trajetória, para que o ouvinte possa conhecer também. Legal.
Bom, começou com uma frustração da minha mãe, né, de nunca ter tido a oportunidade de estudar música. Aí ela ofereceu isso para mim, para o meu irmão. Eu acabei seguindo na música, meu irmão não teve muito interesse. Aí a partir daí eu comecei, isso eu tinha 13 para 14 anos, estudei com um professor chamado Carlos Pera, que eu considero grande mestre, não só na música, como na vida mesmo, assim, os ensinamentos que ele me passou dentro da música e como pessoa mesmo, assim, ele foi um cara fantástico. Tenho uma admiração muito grande. Fiz 3 anos, mais ou menos, assim, de aula com ele. Eu fui muito prodígio, aprendi muito rápido. Aí ele me indicou o Eduardo Danui, que era o guitarrista que agora terminou, a Dr. Sim, mas ele é um cara conhecido aí no meio, né? Aqui no Brasil. E eu cheguei a estudar com ele mais ou menos uns 2 anos. Ele nem era conhecido, assim, como ele era hoje, né? Mas foi uma fase muito bacana. A partir dali, quando eu mudei para Vinhedo, isso aí com 18 anos já de idade, eu sem pretensão nenhuma, visitando uma escola de música, que era uma loja de música também, que era Frisson, acabei recebendo o convite para dar aula, né? Assim, numa brincadeira mesmo, de vamos tocar, fazer um som, saí de lá com convite para dar aula. Então, quer dizer, não foi nada planejado esse esquema de trabalhar com a música. Quando eu vi, eu já estava, em 2, 3 meses, eu já tinha mais de 20 alunos na escola. E aí, nessa trajetória, eu acabei dando aula nas oficinas culturais lá de Vinhedo, por 4 anos, e aprendi muito como professor mesmo, porque lá passavam mais de 150 alunos por ano. Então foi uma fase, para mim, muito legal. Tenho até saudade dessa fase aí, foi muito bacana. Daí eu toquei também com artistas pelo Brasil inteiro. Toquei com o Twister, que foi uma banda de renome nacional. E depois eu fui tocar durante 5 anos com um sertanejo, que foi o Luiz Cláudio Juliano, um talento assim, absurdo. Aprendi também muita coisa, não só com o Twister, mas com o Luiz Cláudio Juliano também. Essa logística toda de estrada, enfim. É uma coisa próxima de como trabalhar dentro de uma empresa, porque ali funciona como uma empresa, existe uma hierarquia, né, você tem responsabilidades. Então foi fantástico também essa experiência. E aí, em 2010, eu resolvi retomar minhas atividades com aula. Sempre dei aula, sempre foi uma coisa que eu amei muito fazer. Em 2010, eu resolvi definitivamente montar minha escola e seguir com ela até hoje. A partir de 2010 até hoje, eu estou direto com o esquema das aulas de violão e guitarra. E para o ano que vem, eu vou abrir outros cursos também. Que legal. É bem interessante, né? Você fala que você foi incentivado muito pelos seus pais, né? Isso. A se inserir ali no meio da música. E a educação que a gente recebe, né, e o meio em que a gente vive, influencia muito a nossa direção e as nossas escolhas, né? Mas nem sempre essa direção é a certa, né? Que a gente é influenciado, assim, né? Muitas vezes a gente é influenciado e acaba não gostando, né? De atuar naquele ramo. Mas para você, né, com o talento que você tem, essa influência foi positiva, né? Pensando nesse talento todo. E quanto ao incentivo que você recebeu dos seus pais, ele parece ter sido fundamental na sua profissão. Foi, totalmente, né? Você pega, eu nunca tive a experiência de trabalhar em alguma atividade que eu não gostasse, né? Eu sempre trabalhei com música, não tenho uma história nesse sentido, né? A história nem tenho para contar, né? Tipo, aonde você trabalhou antes de começar com a música? Então não tem, meu primeiro trabalho já foi direto com a música, até hoje, e totalmente por influência dos meus pais, que incentivaram, né, o começo dos estudos, né? E aí, claro, aí vem a parte de talento, a facilidade de aprender, que aí eu fui muito prodígio, fui indo tudo muito rápido, né? Até que o primeiro emprego, para mim como professor, foi com 18 anos. Eu considero muito novo, né? Qual que é a bagagem que esse cara tem com 18 anos para poder ensinar alguma coisa, né? E eu não tinha mesmo essa bagagem. Tanto é que eu costumo falar, eu ensinava de uma forma muito errada, no sentido de que eu acelerava demais os estudos, né? Eu passava muita coisa para os alunos
E aí você vai aprendendo, vai entendendo que cada aluno é um aluno, que você tem que ter um tratamento individualizado para cada um, né? E, Beto, a pessoa que deseja crescer, né, profissionalmente, ela não pode se deixar levar pela zona de conforto, né? E a zona de conforto, ela nos proporciona uma falsa segurança, né? Que você deixa de arriscar, de tentar coisa nova, e aí quando você percebe, o tempo passou, de repente você não acompanhou, né? E fica até desatualizado. O que você tem feito na sua carreira, né, como músico, como empreendedor, para não permanecer nessa zona de conforto? Então, você sabe que eu tenho uma tendência a ficar nessa zona de conforto, né? E eu acho que o mais importante é você identificar isso. Eu acho que isso aí, por exemplo, vou dar um exemplo, sem citar nomes, mas, por exemplo, tem profissionais da música que nem tem tanto talento assim, mas eles acabam vencendo pelo foco que o cara tem de correr atrás, né? O cara não fica na zona de conforto. Então, às vezes, eu acho que o talento, ele pode até te atrapalhar. Em alguns momentos, me atrapalhou, porque você acaba não tendo que correr tanto assim atrás das coisas, como uma pessoa que, de repente, tem um pouco menos de talento, né? Então, eu acho que quando você tem um talento e você identifica esse talento, eu acho que você tem que ter um cuidado maior para não se acomodar. E quem tem feito ultimamente esse trabalho comigo é a minha mulher, a Patrícia. Ela me tira da zona de conforto o tempo inteiro. Mas a história de vida dela é uma história de nunca estar na zona de conforto, por mais que ela quisesse. Então, é um equilíbrio ali entre eu, que sempre tive muito confortável, e ela, que sempre esteve desconfortável. Então, isso, por exemplo, projetos futuros, ela é uma que fica me cutucando o tempo inteiro, e eu levo isso totalmente como uma coisa positiva para minha vida. E as coisas foram acontecendo, né, comigo de uma forma muito natural. Mas claro que existiram eu não estar na zona de conforto, né, e ter que correr atrás de uma forma ou de outra, em cima das coisas, enfim. Mas tem que tomar, resumindo, eu acho que é isso, tem que tomar cuidado também com o talento, porque às vezes o talento ele faz você se acomodar. Mas hoje você identifica que você não está nessa zona. Você está conseguindo... sim. Caminhar. Não. Com certeza. Já faz de um bom tempo para cá eu consigo fazer da minha escola porque assim, qual que é o meu pensamento, né? Em cima da escola, no caso. Fazer... pode até parecer uma propaganda isso aqui. O cara tá querendo vender algo. Não é. O meu pensamento é o melhor para o aluno. Para mim não existe aquela aula perdida, tipo, que eu percebo que eu acabei não ensinando nada para o aluno. Então, isso já demanda um gasto energético, porque você poderia ficar numa situação cômoda de, eu vou utilizar esse padrão, essa metodologia, isso aqui eu vou aplicar para... É exatamente isso que você está falando, Samuel. Eu não fico nessa zona de conforto, não. Eu fico me instigando a fazer coisas diferentes para cada aluno. Isso não é propaganda, é fato, eu faço isso mesmo, assim. É uma coisa que me mantém motivado. E o empreendedor tem que ter esse pensamento mesmo, né? Porque identificar a necessidade do cliente e buscar sanar isso. É isso, né? Tem que estar sempre em movimento, tentando movimentar, ter atenção, né? Não só a parte tecnológica, como a parte didática mesmo, de como se ensinar, eu acho que tem que estar se renovando o tempo inteiro. Na entrevista anterior, que foi do Marcelo Magro, ele falou de atenção, então tem que dar essa atenção, né? Tem que estar sempre observando qual é a necessidade do cliente para você suprir. 100% do tempo você tem que estar focado em mudanças. É o que a gente está comentando, a zona de conforto, né? Você não pode ficar nela. Você tem que sempre procurar algo a mais. Tanto é que a minha metodologia, ela não para de crescer, né? Hoje em dia, por causa da tecnologia que permite isso, eu vou passando por os alunos em pendrive ou pelo e-mail, todo o material conforme a gente vai fazendo as aulas, e eu reparo que tem muito material antigo que eu vou deixando de lado. Não é porque ele foi esquecido, ele vai sendo reciclado, na verdade. Ele vai sendo atualizado. Isso é importante, né? Para o empreendedor, ele tem que estar sempre se atualizando, né? Se reinventando para suprir essa necessidade. Senão alguém vem por trás e te atropela, né? E a gente sabe, né, que nessa caminhada toda, né, existem erros e acertos, e isso é normal, né?
A sua forma de ensinar mudou muito ao longo do tempo, do início da sua carreira até o momento inicial? Qual você diria que foram os seus erros e acertos? Então, mudou, mas muito, 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 muito. Então, eu vou começar pelos erros, que eu acho que acho que a partir dos erros faz com que a gente acerte, né? Mas sabendo identificar. Então, no meu caso, quando eu comecei a aula muito cedo, com 18 anos, o meu erro principal era dar aula como eu aprendi. E como eu fui muito prodígio, aprendi muito rápido, eu achava que era assim que tinha que dar aula. Então, eu dava aula numa velocidade absurda. Uma coisa que era para eu, de repente, passar em 1 ano, eu passava em 3 meses, assim. Aí ninguém conseguia acompanhar o ritmo, né, das aulas. E eu fui identificando isso com os próprios alunos. E aí eu fui adequando. Então, esse lance de não acelerar demais as aulas, eu acho que eu aprendi até com uma certa... Eu acho que em menos de 6 meses dando aula, eu acho que eu consegui identificar isso, eu já mudei o ritmo e tal. Agora, eu acho que esse foi um erro em termos de ensinar, né? Esse foi um erro. Um outro erro que eu acabei identificando um pouquinho mais à frente também foi em relação à metodologia. Eu fiz um método mesmo, para eu poder seguir, e eu percebi que eu não seguia esse método. Eu mesmo fiz o método e não seguia. Então, qual que foi o erro aí? Na minha opinião, eu acho que eu errei que eu comecei a querer padronizar o meu ensino. E eu não consigo dar aula numa forma padronizada. Eu individualizo. Porque aquilo não funcionava nem para você mesmo. Nem como aluno aprendendo. E nem como professor. Então, a partir daí, eu entendi que, comercialmente falando, às vezes passa uma ideia de que você tem uma organização muito maior, fazendo, nossa, o cara tem todas as apostilas e métodos e tal. Mas na prática mesmo, na aula individual, não funcionava. Comigo, não. Eu até entendo que para alguns professores funcione. E se for aula em grupo, aí tem que ter metodologia já específica, né? Tá parecendo aquele caso assim do professor que chega, ele tem um monte de livro e apostila e ele vira para os alunos, ó, tá vendo tudo isso aí? Deixa de lado que não vai servir para nada. O negócio aqui é prático, né? Ô Beto, dá para perceber uma sensibilidade, né, em você ao perceber isso, né? E, bom, na prévia, Beto, você nos disse que tem até fila de espera hoje lá para fazer aula com você. E o que você considera ser o seu diferencial, até mesmo na relação com os alunos, que motiva esse número de pessoas procurando pelo seu trabalho? Então, como eu gosto muito mesmo assim de dar aula, então às vezes eu posso começar a dar aula bem cedo e terminar super tarde, e o meu último aluno ele não sai prejudicado por isso, né, pelo cansaço. Eu não me sinto cansado. O último aluno, ele vai pegar a minha energia do primeiro também, né? Isso não é também, não tô falando, não é balela, sabe? Eu tô falando a real mesmo, eu me sinto assim, eu me saio renovado. Se eu pego uma aula legal no final do dia, parece que eu não dei aula o dia inteiro, sabe? É uma coisa interessante. E eu acho que isso passa pro aluno. Então, com certeza, essa energia ele recebe. Ele recebe essa energia. E o aluno, eu acabo recebendo também essa energia do aluno. Acaba rolando uma troca, porque ele fica bem à vontade comigo nas aulas. Desde com criança, que eu costumo falar para os pais, ó, não se preocupa muito, no começo principalmente, com assim, o resultado mesmo. Ah, meu filho está tocando ou não. Eu falei que quando é criança, rola muita brincadeira na aula. Então, o aluno, quando é criança, ele tem que gostar do professor. Ele tem que ter prazer. Ah, o professor é engraçado, o professor é legal, né? Isso mantém a vontade dele de ir na aula. E os mais velhos, sabe, você mostrar para ele que ele é capaz de aprender tanto quanto uma criança. Claro que, de repente, a velocidade vai ser um pouco diferente, né, do aprendizado, mas aquele amor que o cara tem à música, ele sente que é capaz ele vai conseguir chegar em algum lugar, ele vai conseguir tocar as músicas que ele quer. E isso qualquer um consegue mesmo, independente de talento, né? Isso que é interessante, né? Quando a gente gosta do que a gente faz, a gente não tem esse cansaço que as pessoas normalmente sentem, né? Quando tá em um lugar que tá no lugar errado, profissionalmente falando. Na verdade, a nossa energia ela vai aumentando, né? Você sai dali com a sensação de trabalho cumprido. Que eu costumo falar, né? Como eu nunca trabalhei com outra atividade, eu não sei como é que é trabalhar com uma coisa que eu não gostasse ou que eu não quisesse.
né? Então, realmente, nesse ponto eu não sou o melhor cara para poder falar. Isso é um privilégio de poucos, né? Então, me falam muito isso, né? E eu, no fundo, na prática, eu não consigo identificar isso aí, né? Eu simplesmente levo isso como, pô, obrigado, Deus. Fui um cara iluminado. Bom, os empreendedores em geral, né, geram empregos diretos e indiretos, né, contribuem para a economia do país, buscam solucionar por meio das suas atividades muitas necessidades, né, e dessa forma a gente consegue perceber também um papel social importante dos empreendedores. Qual você considera ser a sua contribuição social? Então, eu tento fazer um trabalho com os meus alunos, aí no caso eu vou falar dos alunos, né? Depois acho que seria até legal só entrar no assunto do tocar também, né? Com certeza. Com os alunos, eu tento sempre mostrar que não existe um estilo de música ou né? O rock é legal, o resto não é, não. Existem só 2 tipos de música, a boa e a ruim. Então, em qualquer estilo, você vai encontrar gente boa fazendo e gente ruim também fazendo. Então eu tento fazer esse papel que nas aulas, por exemplo, meu aluno, quando eu vou entrar na parte rítmica, ele vai aprender um pouquinho de funk. Não o funk que rola aqui no Brasil, tá? O verdadeiro, tá? Dos anos 60, James Brown, aquela coisa, né? O funk raiz mesmo, de verdade, digamos assim. E aí quando a gente entra nessa parte rítmica, tem muito aluno que nem conhecia esse funk. E aí ele vai escutar, ele vai conhecer, ele vai pesquisar, é um estudo mesmo em cima. Então eu acho que nessa parte social, eu costumo acrescentar para o aluno vários estilos que de repente ele nunca tinha colocado um foco ou prestado um pouquinho mais de atenção, e ele vê que tem muita coisa legal na música, né? E a parte histórica mesmo, né? Porque a gente vem estudando, por exemplo, desde o blues, aí a gente vem falando, bom, o blues nasceu ali nos anos 30, na plantação de algodão. Né? Então você vai trazendo. Então eu acho que nessa parte eu costumo trazer bastante coisa. Na parte de tocar, né? Eu toco muito na noite e tal, só que eu acho que o trabalho que eu faço nas ruas é um lance que você leva para umas pessoas que de repente nunca viram aquilo, né? Por exemplo, no caso, vou dar o exemplo do blues, que eu tenho feito muito, então eu costumo fazer trabalhos como músico de rua mesmo. E esse é claro, as pessoas vêm conversar depois, e você mostra uma coisa que às vezes não tá ali. As pessoas, a molecadinha mais nova mesmo hoje, por mais que tenha acesso à internet, essa coisa toda, nunca viu um cara de verdade tocando na frente um blues de repente. E é uma oportunidade que ele tem. Então eu acho que esse é um trabalho que eu faço com o maior prazer também, que eu nunca vou deixar de fazer. Eu sou o tipo do cara que, se eu fosse um cara famosíssimo assim, com mega sucesso com banda, eu seria o cara que continuaria fazendo algumas coisas na rua. E também a parte da educação em si, né? De você poder orientar o aluno. Exatamente. Às vezes o aluno chega ali meio estressado, né? Ele se espelha muito no professor que está ali. E essa parte de toda essa orientação, né? Você acaba fazendo, acredito que... É uma responsabilidade bastante grande. É uma responsabilidade grande. Porque é aquela coisa, né? O pai do aluno, ele coloca o filho dele para fazer aula com alguém que de repente ele... Pô, mas quem que é esse cara, né? E a gente tem realmente esse papel do educador, né? Não só ensinar a música, mas... acabar orientando de alguma na vida forma, inteira, né? Mesmo, né? Já aconteceu algumas vezes comigo, algumas situações de alguns alunos com problemas pessoais, problemas até ser perdido de uma ordem psicológica mesmo, assim, que o aluno às vezes está meio perdido, porque o adolescente tem muito isso, né? Às vezes ele tem aquele lance de querer confrontar os pais, e eu acabo intermediando e apaziguando, esse assunto. Fazendo a mediação. E os pais nem sabem disso, né? Acabam nem sabendo. Mas é aquela coisa, o pai nem pode saber, porque é uma confiança que o aluno acaba criando comigo e vem conversar comigo, que eu também não posso expor isso já direto para os pais, a não ser que seja um assunto que é muito delicado, que os pais precisam também saber daquilo, que é uma coisa de repente preocupante, aí eu vou conversar com os pais. Mas normalmente eu faço esse trabalho sim, né? Você acaba sendo meio psicólogo ali em algum momento. Isso acaba sendo uma contribuição social e tanto, né? Você sabe que vocês que me chamaram a atenção disso, na verdade, porque eu não tinha pensado por esse lado, mas com certeza. E, Beto, quando a gente
quando a gente busca evolução profissional, né, a gente tem que observar aí possíveis bloqueios, crenças, enfim, que possam nos impedir, né, de alguma forma de continuar crescendo, de conquistar os nossos objetivos e resultados esperados. No seu caso, Beto, você como empreendedor, né, porque isso aqui serve de aprendizado, você acredita que tem crenças ou possíveis bloqueios a serem trabalhados? Não, eu acho que sempre vai acontecer, né? Sempre vai aparecer isso uma hora ou outra durante o percurso, né, que você está. Então, eu não sei se eu saberia falar assim uma crença, o que eu acredito que tem que ser feito para um bloqueio, algo que de repente te impeça de alguma forma a conquistar de uma forma mais rápida, né, os seus objetivos. Eu acho que eu ficar ali esperando alguma coisa acontecer é o pior castigo que vai existir para o empreendedor. Sabe, o ficar, né? Eu acho que você tem que buscar e tem que ter muita disciplina, sabe? Eu acho que você tem que acreditar naquilo que você imagina, né? O resultado que você quer obter e ter disciplina para executar aquilo, né? E eu acho que umas coisas que eu já cheguei a fazer foi criar metas. Eu acho que, por exemplo, no meu caso, eu às vezes muito sozinho, não tendo ninguém para me cobrar, eu não tenho um chefe para me cobrar, né? Então, às vezes o chefe, ele pode ter aquele papel que a pessoa considera chata, apesar de eu nunca ter tido um chefe, né? Mas eu acho que quando o empreendedor ele está sozinho, eu acho que ele tem que procurar muito criar metas e cumprir essas metas, colocar prazos mesmo e ter uma disciplina assim muito grande. Porque daí você é o seu próprio chefe, né? E às vezes acaba sendo um problema isso aí. Porque será que você sabe ser o seu próprio chefe? Porque tem muita gente que eu acredito que não sabe como comandar, né? Enfim, eu acho que essa é a maior lição, acho que seria criar metas e ter muita disciplina para executar. Bom, na prévia, você contou pra gente que você foi um excelente aluno de música e que também teve excelentes professores, né? No início aí da sua jornada como músico. De que forma esse aprendizado foi importante na sua carreira profissional? Colocar criar uma proporção para isso é praticamente até acho que impossível fazer, porque a importância que esses caras tiveram na minha formação foi muito grande. Você admirava essas pessoas. Muito, até hoje, né? Eu costumo falar desses dois, que foi o Carlos Pera e o Eduardo Danui, foram os dois mestres. O Carlos Pera, a importância dele como não só no aprendizado da música, mas a forma que ele foi me conduzindo para entrar na música, né? Que ele dava trabalhos para mim como hold, por exemplo, de montar equipamentos e tudo mais. Ele foi um cara assim fantástico, sabe? Ele me mostrou o que era ser músico antes mesmo de eu ter uma banda. Então eu pude pular uma etapa, digamos assim. E claro, aí o meu talento, em cima, a velocidade que eu fui aprendendo, eu acredito que os dois conseguiram identificar isso e devem ter feito comigo também o que eu costumo fazer com meus alunos, que é individualizar o ensino. Eu acho que eles devem ter criado aquela metodologia para me ensinar de uma forma diferenciada, porque realmente eu aprendi numa velocidade muito grande, mas sem faltar nada, assim, sabe? Sem deixar lacunas. Então, eu acho que a importância deles foi uma coisa muito grande. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter aquele lado autodidata, né, Lu, que a gente estava conversando antes. Eu acho que mais de 60% do que a gente do que a gente vai virar, né, como profissional, como empreendedor, enfim, eu acho que vem mais de 60% vem do que você busca e não do que você aprendeu. Eu acho que o professor, ele é o cara que vai te orientar, vai encurtar o caminho, vai te mostrar ali o atalho, só que eu considero que mais de 60% você que tem que correr atrás mesmo, assim, de aprendizado mesmo. É claro que o professor, ele tem um papel fundamental ali quando ele ensina, né, o aluno.
Mas, e tem que ter prazer também no que faz, mas o aluno tem que mostrar esse interesse, né? Quando o aluno mostra, né, essa aptidão natural, esse interesse, acho que ali você pega, ali você junta prazer, né, com a vontade de Então, ensinar. o aluno fazendo isso, ele se ajuda, obviamente, e ajuda também o professor. Ele porque te motiva, né? Mas assim, eu até encontro motivação com aquele aluno que, de repente, Você ele consegue? é mais... Porque tem, por exemplo, um comentário do filósofo, né, o Clóvis de Barros Filho, que ele diz que ele ama, ele tem paixão por ensinar também. Mas ele diz que a sala de aula, o espaço, é um espaço de tristeza quando o aluno não se interessa pelo que ele fala. Não... Então, isso acontece, claro, isso é um fato. Mas eu encontro motivação também com esse aluno, porque eu vou encontrando outras formas de tentar despertar uma atenção, digamos assim, né? E o interesse dele ali. O interesse. Né? Então, mas isso às vezes não acontece também, né? E aí, porque é uma troca. Muitas vezes os alunos me perguntam, antes de começar a fazer aula, o cara pergunta, e quanto tempo eu vou tocar? É a primeira pergunta, né? Porque E essa pergunta não tem resposta. Porque eu tenho aluno que toca sei lá, vamos colocar assim, o que ele toca em 1 ano, às vezes eu tenho aluno que aprende em 3 meses. Então, quer dizer, o cara tá 4 vezes mais atrasado, e o professor é o mesmo. Então, claro que existe essa troca, mas eu falo assim, às vezes com um aluno que não mostra tanto interesse, eu tento despertar algum interesse de alguma outra forma. Claro, a aula dele vai andar um pouco mais lenta, ele vai aprender mais devagar, né? Mas eu respeito muito esse ritmo dele. E o aluno que é aquele que aprende muito rápido, que te dá muito entusiasmo para ensinar, esse cara vai aprender muito mais rápido. É uma troca mesmo. Beto, em uma palavra, empreender exige? Para mim é disciplina. Disciplina. Que dica você deixaria para quem quer se tornar um professor de música ou até mesmo empreender na área? Então, eu acho que o primeiro passo é realmente gostar do que faz. Mas isso você não vai gostar com o tempo, né? É uma coisa que tem que ser antes de entrar na atividade, eu acho. Tipo, você gosta disso? Eu gosto. Tem prazer em fazer isso? Tenho. Então vai fundo, que você vai dar certo. Eu não vejo como dar errado o cara que ama o que faz, o cara que curte mesmo o que ele está fazendo, né? Então, eu acho que aí é você não cair naquele marasmo, ou melhor dizendo, na zona de conforto, porque quando você também gosta muito do que você faz, você tem um super prazer, às vezes você pode cair nessa armadilha da zona de conforto. E para não cair, o principal, eu acho, é criar as metas aonde você quer chegar e com disciplina, e né, de executar mesmo. Beto, você se sente um vencedor? Por quê? Então, eu ainda acho que tem muita coisa para eu alcançar. Então, para algumas situações, para alguns assuntos, eu me sinto sim, né? Principalmente por eu hoje viver de uma coisa que eu amo fazer, nunca trabalhei com outra coisa. Nesse ponto eu me sinto super vencedor, Totalmente. né? Totalmente, 100% realizado. Agora, tem coisas que a gente procura alcançar que eu ainda me considero no meio do caminho, que eu ainda tô trilhando, tô escalando. Tá aí. na jornada. Mas na com jornada. certeza vai conquistar, porque se você já conseguiu, né, superar várias jornadas aí na sua vida, Exatamente. com certeza vai. Vamos fazer um rápido intervalo, agora 1h35, daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo o programa Escolhi Vencer. Valinhos FM 105,9. Apoio Cultural. Mito Óticas, para quem tem bom gosto e faz questão de qualidade. As melhores marcas e grifes, Lexus, Varilux, Ray-Ban, Oakley, entre outras. Na Mito Óticas você encontra ambiente agradável, atendimento especializado, grande variedade em óculos, lentes e acessórios. E o que há de melhor em armações, Ray-Ban, Prada, Vogue, New Eyes, Dolce & Gabbana, entre outras. Facilidade de pagamento em todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. Faça uma visita e comprove. Mito Óticas, na rua Antônio Carlos, 114, esquina com Largo São Sebastião. Telefone 3849-0267.
Você é empresário? O que acha de aumentar as suas vendas em até 200% nos próximos 12 meses? Aqui é Conrado Adolfo, autor do livro Os 8 P's do Marketing Digital, e eu quero te convidar para uma palestra gratuita que eu darei no dia 31 de outubro no Espaço Guanabara, em Campinas, onde eu vou te ensinar como escalar o seu negócio com técnicas simples, rápidas e baratas. Para se inscrever, acesse conrado.com.br. conrado.com.br. Escritório Piva Contabilidade, há mais de 30 anos de experiência em abertura de empresas, escrita fiscal, contabilidade, imposto de renda, assessoria trabalhista e previdenciária. Faça uma visita e tire todas as suas dúvidas. Atendimento personalizado, profissionais altamente qualificados, amplas e modernas instalações. Piva Contabilidade, Avenida dos Esportes, 1009, esquina com a Rua Campinas, em frente à Praça Brasil 500 anos. O telefone 3869-8011. Acesse o nosso site www.pivacontabilidade.com.br. Venha fazer parte do Plano de Saúde Santa Casa de Valinhos. É a escolha ideal para quem quer tranquilidade e saber que sua família está em boas mãos. O Plano de Saúde Santa Casa foi planejado para ser do jeito que você precisa. Ligue 3829-6699 ou 3305-2777 e conheça as facilidades. Atendemos de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Avenida Joaquim Alves Correia, número 4371, Nova Suíça, em Valinhos. Plano de Saúde Santa Casa de Valinhos. A saúde de sua família em primeiro lugar. Chegou a melhor farmácia da cidade, com preço baixo de verdade, que se preocupa com você. Cuida Farma, farmácia popular da gente, tem o melhor remédio sempre, pra cuidar de você. Cuida Farma, é gente que cuida da gente. Cuida Farma, uma farmácia diferente. Você está ouvindo o programa Escolhi Vencer. Uma e 39, voltamos aqui para o segundo bloco do programa Escolhi Vencer, pela Valinhos FM 105,9. Lembrando aí, estamos na live pelo Facebook, fanpage Rádio Valinhos FM 105,9. Para quem está em Valinhos, pode nos ouvir pela rádio, né? O dial 105,9 é o site www.valinhosfm.com.br. Hoje o Escolhi Vencer recebendo o empreendedor, músico, professor de música, Beto Gigliotti. Bom, quem quiser participar com a gente, o telefone da Valinhos FM é o 19-3871-1523, WhatsApp 19-99609-1059. Bom, a proposta agora desse segundo bloco é tentar aprender um pouco, né, com a trajetória do nosso entrevistado, do Beto, e também passar um pouco desse aprendizado para o ouvinte, né? Então, eu identifiquei... E desculpa, pode discordar se precisar discordar, viu? Tá bom. Pode sim. Então, eu identifiquei, né, 3 características comportamentais que eu considero que foram importantes, Beto, na sua evolução, né, como músico, né, e também como professor, e agora levando aí adiante, né, uma escola de música. As 3 características foram, né, disciplina, perseverança e ser autodidata, né? Você desenvolveu isso ao longo da sua vida aí, né? Pelo interesse que você teve na música. A disciplina por quê? Porque você disse, né, que teve que se forçar a treinar todos os dias, né? Superando a inércia e a preguiça. E a pergunta, né, que eu quero fazer para você e para levar um pouco de conhecimento para o ouvinte e também para a gente aprender um pouco, como que você lidava com isso, né? O que você pensava naquele momento quando você se forçava, né, a aprender ali, a treinar, né, nos seus instrumentos, né? O que você considera que foi assim que você pensava que motivou você a buscar isso? Então, sempre que era algum assunto que
que tinha realmente a minha atenção, no caso a música teve, tanto é que eu faço isso até hoje, né? E vou fazer até o final da minha vida. Eu sempre tive muita disciplina. Então, desde que eu ia jogar, fazer um esporte, eu tinha disciplina para aprender, para executar. Então, eu sempre fui disciplinado com as coisas que realmente me interessavam. Então, a música foi a coisa que mais me interessou na minha vida inteira. Eu era um cara disciplinadíssimo, assim, para estudar, sem a orientação até de como se estudar. Porque os professores, eles não orientavam como eu tinha que estudar. Eles passavam e eu estudava por conta própria. E hoje eu vejo que eu criava uma metodologia de estudo que era a correta já, desde moleque. Eu até fico pensando, às vezes, pô, como é que eu consegui fazer isso, né? Mas, enfim, eu estudava da forma correta. Tanto é que teve uma época que eu estudava 8 horas por dia e eu nunca adquiri uma tendinite. E é engraçado, porque são movimentos repetitivos. E muitos músicos têm, né? Tem. Tem problemas. Mas eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar de tendinite. Eu sabia que eu não podia ficar estudando por tanto tempo os mesmos movimentos. Né? Eu pausava os estudos, mudava o exercício. Então eu cheguei a estudar mesmo. Durante um ano, mais ou menos, eu estudava 8 horas por dia, de 6 a 8. E, né, isso aí é disciplina mesmo. Então você considera que você desenvolveu isso pelo seu interesse? Naturalmente. Foi uma coisa não forçada. Né? Eu já tinha essa disciplina natural. E a perseverança, a gente sabe que muitos músicos e também atletas, né, acabam tendo que superar a dor, né, e os limites do próprio corpo, com os movimentos repetitivos, né, muitos atletas ali se machucam, né, corredores ali se machucam o pé, correndo, mas eles desenvolvem ali a perseverança por gostar daquele esporte, por ter interesse em buscar um objetivo, um resultado com aquilo. E os músicos também, né? Às vezes tem que fazer muitos movimentos repetitivos. Eu mesmo, quando eu fui aprender violão, eu não aguentava muito pressionar as cordas, porque machuca o dedo, no né? começo, principalmente. Né? O que você fazia, né, para superar esse cansaço e a dor? Então, para falar a verdade, Lu, eu não sentia esse cansaço e essa dor, assim. Sabe, para mim eu acho que eu encarava isso de uma forma natural, que, né, quando era moleque, de repente, sei lá, eu tô tentando até lembrar, Lu, como é que os meus dedos ficavam assim, mas eu nem lembro muito, para falar a verdade, né. As dificuldades, eu acho que eu encarava aquilo com uma naturalidade muito grande, porque eu não tenho nenhum trauma de dificuldade em relação à música, no aprendizado, né. Agora, como profissional, tocando na noite, e enfim, aí a gente encontra dificuldades o tempo inteiro, que inclusive desanima a gente. E aí eu tento procurar, o que eu faço? Eu acho que se de repente eu não estou sendo valorizado da forma que eu queria, enfim, eu vou procurar um outro caminho. Se eu percebo que esse caminho não está acontecendo para mim, não vai me trazer um futuro legal, eu mudo o caminho, né? Então eu acho que é bem por aí mesmo. E assim você desenvolveu aí a perseverança, né? Do gostar mesmo do amor que você tem pela sua profissão. Quando a gente gosta, é assim, eu estudo sozinha muitas vezes e às vezes eu não vou atrás de curso nada e eu estou muito mais adiantada do que as pessoas que às vezes estão estudando. Porque você está se dedicando mais, né? É o lado autodidata, né? Isso, e é esse lado agora que eu também vou pegar o gancho aqui que você falou. Ser autodidata, né? Você falou que mais de 60% do que você aprendeu foi buscando, né, esse aprendizado aí sozinho, né? Foi correndo atrás. Você buscava esse aprendizado, era um comportamento natural que você tinha. Era um interesse natural, assim. Natural, sem esforço. E o que você fazia, né, para buscar esse aprendizado? Quais as formas? Então, no estudo mesmo, você fala, né? Isso. Então, por exemplo, tem uma coisa hoje que eu acho que pode ser negativa pro aluno. Eu comento isso com meus alunos. A internet, YouTube, essas coisas todas, essa facilidade que a gente tem para conseguir hoje material para estudar, ela é fantástica. Só que, por um lado, faz com que o aluno também fique acomodado, por incrível que pareça. Era para ser o contrário, mas não é. Então, na minha época, eu queria pegar um método que eu queria estudar,
eu tinha que atravessar São Paulo, eu morava em São Paulo na época, eu tinha que pegar ônibus, metrô, atravessar, perdi o dia inteiro para conseguir um método. Hoje em dia você baixa isso pelo computador, assim, em questão de segundos, né? Só que quando eu chegava com aquele método em casa, eu devorava aquele método, porque eu ficava sonhando com aquilo durante meses. E hoje, é o que eu falei, hoje você faz uma pequena pesquisa, em questão de segundos você alcança, você baixa o material que você quer, e isso faz com que você tenha hoje muito material, mas você não estudou nada. Então eu costumo falar, esse laudo autodidata, ele tem que ter muita disciplina. No meu caso, eu não consigo nem passar uma fórmula para essa disciplina também, porque foi uma coisa muito natural. Eu tinha essa disciplina naturalmente já, sem ninguém me forçar a nada. Então, quando eu falo que de 60% até 70% do que eu toco ou do que eu sei foi do laudo autodidata, foi realmente de fato. Eu boto isso numa balança e eu realmente acho que foi. O professor, ele tem a importância muito grande, como eles tiveram comigo, só que eu acredito do que eu alcancei foi mais de 60%. Beto, teve a Lu citou sobre a preguiça, né? A gente se identificou com uma coisa que você falou na prévia, que foi, às vezes, aquela preguiça para começar, mas também depois que começa, vai, né? Isso, acho que acontece com muita gente também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do foco, que foi outra coisa que você destacou, né? Eu queria saber, assim, o que tira o seu foco, né? Porque você colocou como um hábito negativo, né, a questão do foco. O que tira o seu foco e o que você faz para driblar isso e se manter focado? Então, peraí, o primeiro que você comentou ali foi do estudo, né? Da questão de... Então, na época de estudo, quando eu não tava com aquela preguiça, não queria pegar o instrumento, eu me forçava a pegar o instrumento. Uhum. Eu falava, não, eu tenho que pegar. Eu colocava aquilo como uma obrigação. Você vê, é uma coisa que eu sempre tive muito prazer, mas tinha um dia que eu não queria muito. Claro que tinha dias que eu não pegava mesmo. Mas quando eu percebia que a preguiça era que estava querendo me vencer, aí eu me obrigava a pegar o instrumento. Em questão de 30 segundos eu já não queria mais largar. Então era só aquela preguiça de... Para iniciar ali. Para iniciar. Vencer a inércia ali. Isso. Depois que você venceu a inércia, perfeito. É exatamente isso. Venceu a inércia, depois o negócio vai, né? E o lance do meu foco é que é o seguinte, eu tenho muitas ideias tanto para a escola, quanto para tocar com bandas, né, na noite, enfim. Eu tenho sempre muitas ideias. E o meu problema era colocar isso na prática. Porque eu começava a colocar alguma coisa em prática, de repente já vinha outro assunto, outra atividade para fazer, aí de repente eu largava aquilo que eu tinha começado e começava outra. Então o meu grande problema por um bom tempo foi eu não terminar o que eu tinha começado, né? Porque de repente aquilo já tinha perdido um pouco de interesse para mim, e aí outra coisa me interessava mais, eu acabava que não fazia nada, né? Tinha um monte de ideia, mas não executava nada. Mas você é uma pessoa hiperativa? Ou não? Não é o meu caso, não. Eu sempre tenho, realmente, eu sou um cara com boas ideias, eu considero, assim, eu tenho ideias boas, mas o lance do executar é onde eu tive um problema por um bom tempo e que hoje eu consegui eliminar esse problema. Não digo 100% também não, eu tenho que ficar ali me policiando, mas hoje eu consigo focar mais nos projetos. Uma coisa que é simples de pensar e executar é: termine este projeto. Tipo, se de repente tem outra coisa para fazer, outro projeto também, termina, coloca assim, projeto 1, terminou, agora eu vou pro 2. Terminou, agora eu vou pro 3. Eu queria fazer 1, 2 e 3 tudo ao mesmo tempo e não fazia nenhum. Colocar metas, inclusive a Lu tem algumas dicas, né, para passar para... Antes disso, Lu, só queria fazer uma observação, porque não é o seu caso, não estou falando que é o seu caso, mas eu tenho uma amiga que ela identificou, só agora, depois de adulta, uma doença que você está falando, porque isso às vezes acontece, né? A gente começa a fazer uma coisa, não termina, vai fazer outra, quando vê está fazendo uma terceira e vai deixando tudo pela metade, né? Não consegue concluir um curso, enfim, tarefas, e aí tem uma doença, né? Inclusive até fica também, né, de informação, né? Que chama TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, impulsividade.
E isso... A pessoa começa várias coisas e não termina nada, e não põe foco em nenhuma. Fica com um monte por um tempo, eu tive esse problema. de atividades Então. pendentes e não consegue completar nada. Por um tempo eu tive isso aí, sim. E esse problema, né, de falta de foco é um problema de muita gente. E hoje, né, que a informação é a mil, né, o pensamento borbulha, assim, é 1000 ideias sem parar, esse é o problema de muitas pessoas. Inclusive, até queria deixar aqui uma dica, né, para quem quer se manter focado, né. A primeira é identificar, né, identificar aonde está o seu foco, né, aonde ali você acha que está perdendo tempo, né, qual o assunto, qual atividade que você acha que você está perdendo ali bastante tempo e não é aquilo que você quer para a sua vida, né? Então, identificar isso é o primeiro passo, tá? O segundo é aonde quer manter o seu foco, né? Deixar claro qual direção que você quer focar, qual direção que você quer gastar as suas energias ali. O que você tem para fazer que você não está fazendo, né? Identificar também qual direção você vai seguir, tá? O terceiro você tem que saber, né, quais os motivos para você mudar o seu foco, né? É aquele ganho, né? O que eu ganho e o que eu perco com isso, né? Então você identificar os motivos, né, que te levam a ter aquela ação, né? Se o ganho é muito maior do que a perda, né? Então, isso é importante você identificar, tá? E fazer vários lembretes, né? Colocar ali no computador, no celular, né? Para você se manter, porque a mente, ela vai dispersando, né? E aí vem um monte de problema na cabeça. Eu faço isso, Lu, eu faço os lembretes. E aí 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo e você vai desfocando. Quando você vê, o ano já passou, né? Já passou o primeiro semestre, o segundo semestre, e você terminou o ano sem fazer nada. Exatamente. Então, colocar o lembretezinho em vários lugares, chama você de novo para o seu foco, né? O que me ajudou muito foi esse lance dos lembretes, eu faço, porque como os meus projetos, eles são todos legais de fazer, todos dão prazer. Então um acaba perdendo um pouquinho, né, o prazer ali, porque eu já comecei a fazer, eu já começo a me interessar pelo outro. Esse que é o problema do foco em si, né? Então o que eu faço hoje, para não perder o controle? Enfim, executar esse trabalho até o final. Listar, né? Listar. Não começar o segundo se eu não terminei o primeiro. Esse era o meu problema. Eu começava tudo ao mesmo tempo e acabava não... Isso acaba virando uma mania. Você começa e não termina nada. E estabelecer prioridades, né? Então essas dicas que a Lu acabou de passar são muito importantes para o ouvinte, né? Para que ele possa também... E também desenvolver, né? Esse hábito, né? De ter o foco. A maioria das pessoas acham que não é possível desenvolver, né, um hábito, um comportamento, mas é possível, né, através da disciplina, né, de você ficar ali puxando toda hora ali para aquilo. Para conseguir fazer isso, tem que ter a disciplina, tem que ser chato com você mesmo para conseguir executar, né? Beto, vamos emendar aqui o terceiro bloco, agora é 1h54. A gente gostaria que você falasse um pouco mais aí da sua escola, alguma informação relevante para quem de repente tem interesse em fazer aula com você lá de violão, de guitarra, como que estão os horários hoje lá? Então, eu tenho horário nos 3 períodos, né, de manhã, à tarde e à noite. Que eu falei fila de espera, mas a fila de espera é um horário específico. A fila de espera normalmente é aquele horário ali depois do horário comercial, vamos dizer. Né? Passou das 6 horas da tarde, ali das 5, das 6 é o horário mais procurado. Mas eu tenho horários ali à tarde, de manhã também, né? Às vezes eu dou aula para alunos antes de começar o cara ter que entrar no trabalho dele, né? Bem cedinho, bem cedo dou aula para poder atender. E bom, o lado positivo ali da minha escola é que vai encontrar um professor apaixonado em dar aulas, né? Com uma metodologia muito grande. Eu tenho muito assunto ali para ser tratado. Personalizado. 100% individualizado e personalizado para cada aluno. E ali alunos a partir de que idade, Beto? Ali eu dou aula para alunos a partir dos 8, 9 anos,
né? Porque É uma antes idade disso legal para começar com a música? é legal, é legal. Mas assim, é mais uma brincadeira, né? Tá. Não pode querer exigir muito aprendizado do aluno com essa idade. É mais Muita uma seriedade. brincadeira. É mais para ele começar ali se habituar, né? É uma iniciação Uma iniciação. mesmo ao instrumento, né? Antes disso tem que fazer musicalização infantil, que é muito legal, e para a criança manter ela super motivada com a música. Uhum. Mas esse curso de musicalização infantil eu não passo, mas tem lugares e pessoas capacitadas para fazer isso. E vou até o aluno de 60, 70, de quantos anos Depois dos 60 também. aprende. Então, as pessoas às vezes acham que não aprende, eu não vou aprender mais. Aprende. Tem Isso a é questão questão- da mobilidade também. Não, mas tem, não, sabe? É bom, inclusive, para a saúde, se for ver, né? Não, isso ajuda até na coordenação motora, Com certeza. né? Não, e é muito legal, porque tem muita gente, né? Passou dos 60 ali que é apaixonado por música, pelo instrumento, né? E quer aprender. Confia, vai lá, pode ir no espaço guitarra que vai aprender e vai ficar motivado. Roberto, 1h57, né? A gente tem essa questão do tempo aqui, mas gostaria que você falasse rapidamente sobre... Bom, você é músico, você toca na noite, toca em bares. Como que tá a sua agenda aí, para quem tiver curiosidade? Então, minha agenda aqui, os próximos, né? Eu tenho dia 27 e dia 28, eu vou tocar na Hamburgueria do Barão, lá em Barão Geraldo. Aí, para quem é aqui mais da região aqui, né? Vinhedo, Valinhos, Louveira, eu vou fazer em Vinhedo dia 4 de novembro, lá no Maria Zabé, que cai no sábado. E para quem quiser ver algum trabalho com banda, eu vou fazer em novembro, dia 24 de novembro. Essa data tá um pouquinho longe, mas para quem tem interesse em me ver tocando guitarra mesmo com a banda, eu vou fazer dia 24 de novembro no Jimmy Rocker, é o antigo Delta Blues lá em Campinas. Que fica lá no Castelo, Delta Blues. Isso. O Beto, você quando toca em bares é solo, né? É um trabalho, você usa o Loop Station, é isso? Isso, uso o Que Loop é muito Station. interessante, tem gente que ainda não sacou, né, a questão. Então, quem vai me ver em bar, no começo, tem muita gente que acha que eu tô usando playback, que eu tô só dublando, mas não, eu faço tudo ao vivo ali, né? Eu faço a parte de percussão, do baixo, as bases, tudo ali no violão, sem usar nenhum outro instrumento, tudo ao vivo. Eu uso 2 violões, eu uso o violão de madeira e um violão ressonador, que é um violão de metal, é um violão de latão, é muito legal. Assim, o som dele é bem diferentão, e eu gravo tudo isso ao vivo, para assistir ali na hora. Mas é interessante que a galera começa a pegar isso com o tempo, né? E, bom, mais rapidamente ainda, você me desculpa sobre o seu projeto, que é um sonho, né, empreender, projeto relacionado a blues, a levar a história do blues para as pessoas por meio do teatro. Como que é isso? É um projeto social, se for ver, né? É contar a história do blues ali por volta dos anos 30 até os dias de hoje. Eu pretendo fazer esse projeto para teatro, que é porque eu quero fazer o esquema com figurino, com cenário. Vai ter turnê, tudo, vai passar por... Então, eu quero fazer o projeto para levar para o Brasil inteiro. Legal. E é para teatro, isso aí não é para casa de show. Pode ser que a gente faça uma adaptação futuramente e leve para casa de show também, mas é para teatro. Bom, agora eu quero deixar aqui uma mensagem para reflexão, né? Que vai bem de encontro com a trajetória do Beto, né? A mensagem que eu separei hoje é a seguinte: você até pode estar no caminho certo, mas se estiver parado, será atropelado. Então, gente, temos que identificar sempre o que está fazendo a gente ficar parado e começar a se movimentar, né? Aprender coisas novas, produzindo, criando. Porque quando a gente está em movimento, né, a gente entra num fluxo positivo de novas ideias e assim criando novas oportunidades, né? Portanto, não vamos ficar parado. É isso aí, não pare. Beto, muito obrigado pela Valeu, sua... obrigado a vocês, adorei. Foi uma delícia, um bate-papo gostoso. Quando vê, passou já, né? Muito Passou rápido. muito rápido. Legal. Muito rápido. Legal. Obrigado também, Luciana. Obrigada, Samuel. Obrigada, Beto. Tá? Obrigada, ouvinte. Com certeza. Muito obrigado ao ouvinte também. Fica um convite, inclusive, para o ouvinte. Quem quiser compartilhar a própria história ou conhece alguma história interessante que vale a pena ser contada aqui, entre em contato com a gente, tá bom? Fanpage Coaching Guia de Vencedores ou pelo site também, guiadevencedores.wix, site.com/guia de vencedores. É mais fácil encontrar o site na fanpage, inclusive. Bom, então me despeço também. Obrigado pela audiência. Grande abraço. Na segunda que vem estamos de volta com Escolhi Vencer.
Você ouviu o programa Escolhi Vencer. Histórias de sucesso e superação. Conteúdo e informação para a sua evolução pessoal e profissional. Entrevistas com empreendedores e valinhos da região. Programa Escolhi Vencer. Junte-se a outros vencedores e sinta-se em casa. A apresentação: Samuel Garbuio e Luciana Salvador.